Boa tarde, turma. Tudo bem? Eu sou a professora Cristiane. Vocês se lembram da última aula nossa? Que nós falamos um pouco sobre direitos humanos? Nós falamos sobre Malala. Quem se lembra da outra aula? Vamos dar uma pincelada aí pra gente lembrar da nossa outra aula? Nossa outra aula nós falamos sobre Malala, uma menina de 21 anos que ficou conhecida no mundo inteiro devido a ter sofrido um atentado, no ônibus quando vinha da escola, levou um tiro e ficou conhecida mundialmente, porque ela defende a educação para crianças e mulheres lá no Paquistão, onde tudo é proibido. E no Talibã, não é só esses direitos que são violados, são vários, gente. O direito de ir, de vir, né? E no Paquistão, quando Malala começou essa disputa, essa luta, entre três, uma das meninas estavam na faculdade, mas agora com esse novo governo, faz 2 anos que ele se instalou lá, não tem ninguém estudando, é proibido estudar. Então continua essa luta de Malala. E aí nós novamente vamos lembrar da mensagem que ela nos deixou. Vocês se lembram da frase? Talibã, você pode tirar o meu lápis, o meu caderno, mas você não pode tirar o meu direito de pensar. A atividade da aula anterior foi que vocês refletissem sobre essa mensagem e colocassem no papel para o entendimento de vocês. Eu espero que vocês tenham feito, hein? Mas, pensando nisso, nessa aula nós vamos falar sobre direitos humanos. O que são direitos humanos? Direitos humanos são aqueles direitos que nos pertencem, pelo simples fato de a gente existir. Simples assim, gente. Isso quer dizer que todos nós temos os direitos de coisas fundamentais de maneira igualitária, sem distinção de cor, raça, sexo, idioma, religião ou condição. Por princípio, esses direitos têm como objetivo garantir a dignidade das pessoas de forma inalienável. Ou seja, são direitos que podem ser restringidos ou retirados, mas sim garantidos. Nesse sentido, todos temos e devem ter acesso aos mesmos direitos, como o direito de educação, à saúde e à livre expressão, entre outros. Vocês acham que hoje ainda nossos direitos são garantidos? Vocês acham que nós conseguimos todos os nossos direitos garantidos? Ou é culpa nossa ou de políticas públicas? Fica uma reflexão para nós. O segundo marco da história, que é de muita relevância, que vocês devem conhecer, é que após o final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas eles foram condenados e punidos por crimes de guerra cometidos no campo de concentração. E a condenação aconteceu com a violação dos direitos humanos. Vocês já ouviram falar sobre, na época do nazismo, o que aconteceu com os judeus? Gente, foi uma quebra de direitos humanos assim, que até hoje terroriza a todos. Tem judeu que quando vai contar essa história, se emociona e chora. Chora de tristeza porque teve muitas pessoas mortas. Eles levavam esses judeus para um campo de concentração, aonde lá era prometido carteira assinada, remuneração, que eles iam ter casa, eles iam ter uma vida maravilhosa. Só que quando chegava lá, eles eram colocados dentro de uma câmera e lá eles soltavam um gás que matava eles em massa, sem distinção de homem, mulher, criança. E era uma coisa horrorosa, gente. E isso foi a quebra de direitos humanos que eu acho que impactou mais. Mas nós vivemos vários, né? Porque direitos humanos não é só lá na época do nazista. Até hoje nós vivemos isso, né, gente? Fica como indicação para vocês o livro ou o filme do Menino do Pijama Listrado, que retrata um pouco daquela época, do que foi vivido, né? E aí vocês vão ver que eles não tinham direito de ir, de ser e de ter. Eles não tinham voz, gente. Mas isso não é muito diferente, só mudaram as épocas. Vocês sabiam que ao todo 32,2% dos brasileiros não têm acesso a serviços básicos como água, esgoto, coleta de lixo e energia elétrica. E apesar da Declaração de Direitos Humanos da ONU garantir todos os direitos de serviços sociais indispensáveis, e mesmo assim a gente vê que isso não acontece. Segundo dados da IBGE, cerca de 4,8 milhões de crianças de até 14 anos
estão seriamente expostas, gente, a riscos de doença, residirem em domicílios sem nenhuma infraestrutura, sem saneamento básico, uma realidade bem diferente lá do cenário previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Vocês conhecem, gente, alguém assim? Vocês conhecem as características dos direitos humanos? Que são historicidade e proibição de retrocesso, entre outros. A historicidade, eles são fixos e estáticos. Eles não acompanham a história, abrindo possibilidades. Agora, a proibição de retrocesso, esse quer dizer que direitos podem ser modificados para melhorar a vida do ser humano e nunca piorar. E os direitos humanos visam a proteção, não podem retroceder. Isso quer dizer o quê, gente? Os direitos humanos, ele pode ter algumas mudanças ao longo dos anos, dos tempos? Pode, mas ele não pode prejudicar o ser humano. Se for alguma coisa que for, se você tem direito a ter uma carteira assinada, se você trabalhar, isso não pode retroceder. Deu para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, sobre direitos humanos? E aí, deixando uma provocação e uma atividade para vocês, eu quero que vocês escrevam no caderno, pode ser em dupla ou sozinho, você pode fazer ilustração, pode tirar uma foto. Me tragam aí pessoas que você vê que os direitos humanos estão sendo corrompidos, que às vezes a pessoa não enxerga isso, e vocês de fora, sabendo disso depois dessa aula, e vocês façam essa atividade e me tragam na próxima aula, tudo bem? Se tiverem alguma dificuldade, vocês verem que vocês não estão conseguindo, estarei aqui para mediar vocês. Um beijo, até a próxima aula.